Um olá para todo mundo, graça e paz. Eu sou o pastor Bruce, pastor aqui na Igreja Metodista Filadélfia, em Governador Valadares. E esse é o nosso Café com Cristo devocional. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso Café com Cristo devocional de hoje. Nesta semana nós temos falado sobre a última semana de Jesus enquanto homem natural entre nós. Nós temos falado sobre as lições preciosas que podemos aprender nos dias desta semana vividos por Jesus. E o que Jesus viveu na quinta-feira? É sobre isso que nós vamos falar hoje no nosso Café com Cristo devocional. Mas antes eu gostaria aqui de deixar um aviso importante para nós. Nós ainda somos poucos no canal, mas eu estou tendo dificuldades já de compartilhar os links das nossas transmissões para todo mundo que nos acompanha aqui. Então eu peço a você que não se inscreveu ainda, para que se inscreva no canal, acione o sininho, para que você possa estar conosco nesta mesa, comendo do pão vivo que desceu do céu. Então acione o sininho e se inscreva no canal, amém? Então vamos lá? Gostaria então de compartilhar um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 22, e eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 14 e o 15, que diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Até aí, que o Senhor Deus possa continuar ministrando aos nossos corações, nos trazendo palavra e revelação, que não seja, Senhor, o teu servo, mas que seja o teu Santo Espírito a falar conosco mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Então, o texto que nós acabamos de ler aqui é um registro de Lucas e ele vai nos falar um pouco sobre a quinta-feira vivida por Jesus, a sua última quinta-feira. Naquela quinta-feira foi instituído esse sacramento, a ceia do Senhor. Naquela noite de quinta-feira, Jesus voluntariamente se sentou à mesa. O texto aqui diz: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, ou seja, voluntariamente Jesus pôs-se à mesa. E que mesa era esta? Era a mesa pascal, era aquela mesa onde os judeus se reuniam para celebrar a Páscoa judaica, lembrar do que Deus fez em favor de Israel, libertando o povo do cativeiro do Egito. Então aqui agora Jesus voluntariamente senta-se à mesa e o texto aqui diz: com ele os apóstolos. E por que Jesus senta voluntariamente? Será que havia algo que poderia impedir Jesus de sentar à mesa? Sim, sentimentos, opiniões próprias, uma vontade própria poderia impedir Jesus de sentar à mesa, porque aqueles que estavam ali com ele eram homens imperfeitos como nós. Um iria traí-lo, outro iria abandoná-lo, os outros também o deixaram. Então, os discípulos de Jesus, os amigos de Jesus, aqueles homens que caminharam com ele por 3 anos, no momento mais difícil da sua vida, o deixaria. Mas isso não foi suficiente para impedir Jesus de sentar naquela mesa. Então Jesus voluntariamente, o texto aqui diz que ele pôs-se à mesa, ele não foi forçado a estar naquela mesa. Não houve uma força celestial, não houve uma força de anjos, não houve uma força religiosa que fez Jesus sentar naquela mesa. Nós somos aqui levados a esse entendimento de que os lugares onde estamos, as mesas que sentamos, as pessoas às quais nos relacionamos, são lugares e ambientes em que nós, como homens e mulheres de Deus, transitamos voluntariamente. Nós não podemos estar em lugares, nos relacionar com pessoas, a partir de forças religiosas, forças vindas do medo, forças vindas de um tradicionalismo sem vida. Então, Jesus aqui
totalmente despido dessas forças, liberto dessas forças, Jesus, ele se assenta naquela mesa onde havia pessoas que iriam deixá-lo num momento mais difícil. Talvez você tenha vivido experiências assim. Pessoas, em algum momento da sua vida, o deixou, o a deixou, o traiu, o abandonou. Talvez você tenha experimentado experiências de deslealdade, de abandono, de rejeição. Mas ainda assim, há um chamado de Deus para nós, para que nós possamos nos sentar à mesa, estar à mesa e crer que Deus, por meio de nós, pode mudar realidades e pessoas. Jesus aqui, ele sentou naquela mesa porque ele cria num poder do Pai que se manifestava por meio dele. Ele cria no poder de uma palavra viva que podia transformar a vida daqueles homens, que poderia levá-los a um tempo de reconciliação, a um tempo de restauração, a um tempo de perdão, de cura, de crescimento, de realinhamento. Jesus ali estava instituindo uma nova aliança. Então Jesus cria que ele em breve estaria com aqueles homens aliançados novamente. Jesus, ele acreditava no ser humano. Nos dias que nós estamos vivendo hoje, como é difícil viver a partir desse princípio, desse entendimento, a partir dessa crença, crer no ser humano, dar uma nova chance para o ser humano. Nós tendemos a nos blindar, nós tendemos a nos fechar, nós tendemos a nos levantar de mesas como esta e nunca mais voltar. Mas a palavra de Deus aqui nos fala e nos chama aqui a sentar nesta mesa novamente. Olha o que Jesus aqui diz no versículo de número 15. Disse-lhes, ou disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então aqui, Lucas vai dizer que foi usada uma palavra, tenho desejado ansiosamente. Essa expressão vai nos dar a ideia de alguém que está girando em torno de algo constantemente, está girando constantemente em torno de um centro. É como a Lua que gira em torno da Terra, presa a forças gravitacionais. Jesus, ele sentou-se naquela mesa de uma forma deliberada, voluntária, mas ao mesmo tempo ele estava preso a algo. E o que prendia Jesus àquela mesa? Laços de amor. Jesus estava comprometido com o amor e com os valores do reino. Então, nós vamos ver aqui Jesus expressando esse desejo aos seus discípulos. Eu desejo ansiosamente comer com vocês esta Páscoa específica que irá marcar a vida de vocês para sempre. Então eu quero encerrar essa devocional hoje nos trazendo essas lições preciosas de Jesus. A ceia do Senhor é um memorial. Jesus aqui nessa mesa diz, fazer isto em memória de mim. Então naquele momento Jesus estava instituindo um memorial, um sacramento que iria então levar os discípulos de Jesus a constantemente se lembrar da vida de Jesus, especialmente se lembrar do seu modo de vida, da cultura que governava o seu ser. Jesus, ele era governado pelo amor e pelo compromisso com os princípios do reino. Então não permita que feridas da alma governem a sua vida. Não permita que frustrações, não permita que as experiências ruins que talvez você tenha enfrentado governem as suas decisões. Mas seja governado por Cristo. Seja imerso na cultura do reino e permita que o Pai, aquele que me amou e te amou de uma forma tão constrangedora, leve você a sentar nesta mesa novamente. O Senhor está te chamando para voltar à mesa. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Vamos falar com o Senhor. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo dia
e pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Quantos de nós aqui hoje deixamos a mesa, aquele lugar de comunhão, aquele lugar de relacionamento, lugar de fé, lugar de abrigo, lugar de alimento, por causa das imperfeições humanas, por causa dos eventos que aconteceram em relacionamentos que feriram, machucaram, por causa das rejeições, dos abandonos, das frustrações e de muitas outras coisas que tocaram a alma dos teus filhos. Mas nesta manhã, neste dia, eu te peço, Senhor, que haja a possibilidade de um retorno. Leve os teus filhos a retornar novamente para a mesa, este lugar o qual o Senhor reservou para cada um de nós. Eu quero abençoar aqui cada vida e que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém e glória a Deus. Tome uma decisão hoje, volte para a mesa. Que Deus então te abençoe e que te dê um dia abençoado e vitorioso em Cristo.